A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós chegamos ao capítulo 37 e vamos para a nossa meditação ler os versículos primeiro, aonde a Bíblia nos diz: fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Diz ainda os versículos seguintes: e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Bom, meus queridos, que nos acompanha através desse podcast de reflexão bíblica, chegamos ao capítulo 37 de Êxodo e este capítulo continua com a execução do projeto que Deus havia entregue a Moisés no monte, o qual Moisés compartilhara com aquelas pessoas específicas que Deus havia levantado para este fim. Aqui nós lemos que Bezalel, um dos escolhidos pelo Senhor para chefiar a construção de tudo aquilo que Deus havia ensinado a Moisés na revelação do monte, ele então constrói a arca. A arca construída por Bezalel e fazendo parte do ministério mosaico, ela vai carregar dentro de si alguns símbolos daquela aliança que o Senhor havia entregue àquele povo. Dentro desta arca seria colocado as pedras que representava aquilo que Deus esperava do povo. Dentro daquela arca ia carregar uma porção do maná, que era o símbolo da provisão de Deus no meio de um deserto onde não havia recursos para o povo. Dentro daquela arca havia também a vara de Arão que floresceu, que representava a confirmação divina do chamado para o ministério. Pois nós sabemos que em uma determinada ocasião houve contenda dos demais levitas com a família de Arão a respeito do sacerdócio, pois eles achavam que, na verdade, qualquer levita poderia ser sacerdote e não somente a descendência de Arão. E então, essa revolta se estendeu por todas as tribos de Israel e foi necessário o Senhor fazer uma prova, fazendo que a vara que fosse do escolhido viesse então a florescer. E assim a Bíblia revela que a vara de Arão fora a escolhida e por isso ela é agora colocada na arca como testemunho de que verdadeiramente Deus, ele escolheu Arão para o ministério. Então, meus queridos,
a arca passa, a partir de sua criação, a carregar simbolicamente a presença de Deus. Ou seja, ela representa o ápice da revelação do Antigo Testamento entre os símbolos, pois ela representava propriamente a presença de Deus. Ou seja, quando o povo de Israel ia para a guerra, eles tinham o cuidado de convocar a turma do templo para levar a arca, para que ela estivesse no arraial aonde eles estavam acampados, para que eles pudessem vencer a guerra. Eles tinham certeza de que se a arca estivesse com eles, a vitória seria certa, porque ali estava a presença de Deus. E logo, dentre todas as revelações que o Senhor criou, nós temos esta que tem um símbolo importantíssimo, tanto para Israel quanto para nós, pois o povo tinha essa representação de que era a presença de Deus que estava com eles em todo o tempo. No capítulo 37, nós encontramos também a criação do propiciatório. Nós temos ainda a mesa onde era colocado os pães, e ainda temos o castiçal, que era aonde era colocada a iluminação. Cada um destes elementos tem o seu significado, e hoje não dá tempo da gente discorrer sobre eles, mas para nossa reflexão, vamos permanecer na arca. Meus queridos, a arca, ela, como símbolo da presença de Deus, estava sempre com o povo de Israel. Eles acreditavam tanto que a arca representava a presença de Deus, que tinha ocasiões em guerras que eles não levavam a arca. E aí, de repente, eles começavam a perder a guerra. Eles então enviavam alguém para buscar a arca para que eles pudessem mudar aquela situação. Em uma dessas ocasiões, eles terminam perdendo a arca. A arca de Deus é levada. Futuramente vamos chegar nesta leitura e vamos falar mais profundamente sobre isso. A arca de Deus é levada porque o povo havia colocado na arca a sua fé e a sua confiança, independente do seu estado, do seu comportamento pessoal em relação a Deus. Para eles, o que importava era que a arca estivesse no meio deles, eles seriam vitoriosos. E o que Deus demonstrou foi que as coisas não eram muito bem assim. E que isso também nos dá uma instrução. Às vezes Deus cria elementos para nos aproximar dele, como nós temos no Novo Testamento o batismo, a ceia do Senhor, que são elementos físicos que nós utilizamos. A própria Bíblia Sagrada são elementos que Deus nos entregou para facilitar a nossa adoração, mas a nossa fé não deve estar nessas coisas, porque são importantes, são sagradas, mas elas apenas são coisas que nos ajudam a ter um contato mais físico e humano com Deus, mas eles não substituem a nossa comunhão íntima e profunda com Deus, o nosso temor ao Senhor. Acima de tudo, o que é mais importante na nossa vida
não são os símbolos, não é a arca, não é o propiciatório, não é a mesa, não são os pães, não é o castiçal. O que é mais importante é a minha e a sua comunhão íntima e particular com Deus. Então, aprenda a valorizá-la como algo mais importante na sua vida. Porque se isso for importante, se houver todo um cuidado, uma manutenção nesta sua relação com Deus, todas as demais coisas vão ser bênção para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E amanhã nós continuaremos a nossa reflexão bíblica no livro de Êxodo. Estamos quase acabando. Mantenha-se firme e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.